Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para você conseguir o tão sonhado mais 900. E hoje nós estamos dando seguimento ao nosso projeto 100 que se iniciou ontem, no dia 3 de agosto. Esse vídeo está sendo postado no dia 4 e esse projeto vai até o dia 12 de novembro. Ah, Igor, não sei o que está acontecendo, esse primeiro vídeo seu que eu vejo. Tá bom, calma. São 100 dias antes do Enem, em que eu vou postar 100 redações de 100 temas diferentes, redações autorais inéditas feitas por mim. E o segundo tema é a cultura do cancelamento nas redes sociais. Não sei se vai cair esse tema, mas se caísse, eu faria dessa forma e espero que você goste. Introdução. Tem que ter três elementos básicos, certo? Repertório sociocultural, contextualização e tese. Segundo o escritor latino da Roma Antiga, Públio Ciro, ficará sem punição o erro que se comete contra quem erra antes. Gente, muito importante, se você não está estudando redação, você está meio perdido, é muito importante começar a redação com repertório sociocultural. Mas, tipo assim, muito importante mesmo. Todas as redações de nota máxima, elas começaram com algum repertório. Repertório envolve citação, alusão histórica, alusão literária, filme, série, qualquer coisa assim que você demonstre conhecimentos de outro campo do saber. Então você tem que expandir os seus horizontes. Aí eu peguei lá uma citação de um escritor da Roma Antiga e coloquei lá. Tá, Igor, mas não tem nada a ver com o tema. Calma aí, vamos contextualizar. Eu coloco um repertório e eu contextualizo com o meu tema. De maneira análoga a esse pensamento, a cultura do cancelamento, opa, segue essa lógica, visto que as pessoas condenam opiniões e comportamentos dos quais não concordam, sem medo de possíveis sanções oriundas de seus atos. Porque a internet, muitas pessoas acham que é uma terra sem lei, então dá para fazer o que quiser lá. Então vamos fazer a nossa tese. Dessa maneira, nota-se uma postura persecutória e punitivista em demasia nos usuários das redes sociais, a qual pode ser importante em determinadas situações conflituosas. Argumento um. Eu dei uma. Eu mordi e assoprei, né? Falei, é persecutório em demasia. Pode ser importante em determinadas situações, que eu vou citar à frente, quando envolve crime. Contudo, pode ser nocivo em outros casos de menor gravidade. Então, eu fiz a minha tese, eu escolhi os dois caminhos que eu vou seguir. No D1, eu vou falar da importância dessa postura mais punitivista, mais conflituosa no, em determinadas situações que são mais sérias, mais graves, que, como eu disse, envolvem crimes. E no D2, eu vou dar uma maneirada, eu vou falar, ó, mas tem situações em que não é tão legal, porque se você já cancela, você impede a resolução de problemas. Bonitinha a minha tese, então, dois caminhos que eu vou seguir. A tese é isso, gente. Causas, consequências, visões, argumentos, dois caminhos para você. São como se a estrada desse uma dividida, e aí você vai seguir nesses dois caminhos da estrada para encontrar novamente na conclusão. Tá bom, então vamos lá. Meu D1. Tópico frasal em vermelho, repertório sociocultural rosa, elaboração do argumento azul escuro e conclusão em verdinho claro. Esses são os quatro elementos básicos de um desenvolvimento. As redações de nota máxima fizeram desenvolvimentos dessa forma. A elaboração e o repertório, eles flutuam no parágrafo. Então, lógico que o tópico frasal vai ser no começo e a conclusão no final. Mas a elaboração e o repertório, eles são fluidos. Eles podem trocar de posição, vir primeiro repertório, depois elabora, primeiro elabora, depois põe um repertório, começa elaborando, põe repertório e continua a elaboração. Esses daí são mais tranquilos de você mexer. Vamos começar então esse desenvolvimento 1. A priori, nota-se que os avanços no campo social na contemporaneidade colaboram para um processo de desconstrução de práticas e costumes antigos. Tópico frasal é isso. Dá uma pincelada, dá um pontapé inicial para o que vai ser dito no parágrafo por completo. Coloquei ali. Esses avanços que acontecem no campo social hoje em dia colaboram para uma desconstrução de práticas e costumes antigos. Tá bom, Igor, o que você quer dizer com isso?
Com isso, determinadas atitudes não são mais aceitas pela sociedade, o que beneficia a harmonia coletiva e promove o bem-estar dos grupos vitimados por tais ações. Coloco que práticas e costumes antigos vitimavam grupos, e essa desconstrução que vem ocorrendo, ela beneficia essa harmonia coletiva e o bem-estar dessas pessoas. Dentro desse contexto, um exemplo da força dessa reconfiguração foi o movimento Me Too, surgido no Twitter, o qual reuniu diversas mulheres para denunciar seus assediadores e abusadores sexuais. Nessa conjuntura, o caso mais emblemático foi de Harvey Weinstein, perdão pelo meu inglês péssimo, ex-produtor de filmes em Hollywood, que usava sua posição hierárquica na indústria cinematográfica para se livrar dos processos através de acordos e ameaças. Entretanto, sua jornada criminosa teve fim após a corrente do bem. Esse cancelamento, essa movimentação nas redes sociais, surgido no YouTube, no Twitter, foi capaz de prender um cara que estava há décadas cometendo abusos e ele conseguia acordos e ele ameaçava as suas próprias vítimas e ele estava saindo impune. Só que isso daí acontecia por debaixo dos panos. Quando isso ganha as redes sociais, quando esse movimento fica conhecido no mundo todo, tem maior cobertura midiática, tem maior pressão e acaba que esse maledeto desse Harvey Weinstein foi preso. Por isso que eu citei lá. Em algumas situações mais sérias, essa cultura do cancelamento acaba sendo positiva. Essa movimentação nas redes sociais contra uma pessoa, essa opressão a uma pessoa só, acaba sendo boa porque era um bandido, era um cara que merecia estar preso, e foi através dessa movimentação, foi graças a essa movimentação nas redes sociais, essa cultura do cancelamento, que isso foi possível. Vamos concluir nosso parágrafo para deixá-lo completinho. Desse modo, graças à adesão ao movimento nas plataformas de socialização, seus crimes foram divulgados internacionalmente e nem mesmo seu status freou as investigações, o que teve por corolário a sua prisão. Fechei bonitinho, então, falando que essa movimentação foi muito importante para essa prisão. Concluí essa minha ideia de que, em situações graves, a cultura do cancelamento ela acaba sendo positiva. Não tem como a gente negar tapar o sol com a peneira. Se é uma questão de crime, se é uma questão de pessoas se comportando de forma divergente da lei, é muito bom que haja essa movimentação que a gente chama aí de cultura do cancelamento. Todavia, então vamos lá. Coloquei os casos graves e agora eu vou colocar algum caso mais leve em que eu escolhi esse caminho de dizer que a cultura do cancelamento tem um lado bom, na minha opinião, mas também vai ter o lado ruim, na minha humilde e singela opinião. Todavia, a repressão em grande escala pode ser maléfica em determinadas situações, pois quando o cancelado não apresentou conduta criminosa, sua total exclusão o impede de obter redenção a partir da reconsideração de seu ato falho. Esse daqui foi o meu início desse D2. Ademais, por diversas vezes, há uma linha bastante tênue entre o certo e o errado, sendo essa traçada por aqueles que possuem a palavra final no julgamento. Se a maioria, o que eu quiser aqui, às vezes a maioria acha que aquela coisa é certa. E aquele cara que vai falar o contrário, ele vai ser cancelado. Mas não é que ele cometeu algum crime. Ele apenas divergiu de um pensamento que está sendo seguido por todos. E aí ele vem e acaba sendo achincalhado porque ele não segue. E às vezes essa linha tênue depende muito da vivência, do ponto de vista. Por exemplo, quando você fala de política, que é o ponto que eu vou chegar. Às vezes vai depender da sua vivência. Eu, como um filho de trabalhadores, filho de carteiro e de técnica de enfermagem, que morei na cidade de Tiradentes, na Vila Ema, na Sapopemba, em Guaianazes, a minha visão de mundo em relação à política, ela vai ser diferente, ela tende a ser diferente de um cara que foi para Disney de avião com 5 anos de idade, que o pai dele é empresário, o meu pai é peão, minha mãe, peão. Aí o pai dele é patrão. A nossa visão de mundo vai ser diferente. E aí pode ser que ele venha aqui e fale alguma coisa que eu
que eu não concorde, e aí eu vou cancelar esse cara, eu vou mandar todo mundo perseguir esse cara, porque ele pensa diferente, mas não é porque ele é um bandido, ele foi criado de uma forma diferente. Vou colocar então aqui a citação do Barack Obama. Conforme o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se tudo o que fizer for atirar pedras, não irá muito longe. Por que que, em vez da gente cancelar totalmente, a gente não educa? Eu cito aqui novamente, já falei em um outro vídeo, no caso do Dave Chappelle, que é o maior comediante vivo, é um estadunidense, e ele estava falando uma história sobre racismo nos Estados Unidos, e aí uma mulher branca da plateia se manifestou contrariamente, e as pessoas quiseram vaiar e tal, ele falou, não, 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 não vamos vaiar, não vamos oprimi-la. E aí ele falou, fulana, como que é seu nome? Eu tô falando isso por causa disso, disso, e disso, que aconteceu no ano tal, tem registro. E aí a mulher depois agradeceu, falou, nossa, você me educou. Eu tinha essa visão porque eu achava isso, e você foi e expôs os acontecimentos, e eu pude agora ter esse conhecimento e refletir sobre a minha opinião prévia. Percebe que em vez de ter um cancelamento dela ali naquele show, que acontece nas redes sociais, ela foi educada. Por que que eu vou simplesmente falar, não, você é uma burra, você é uma idiota, porque você não sabe dos fatos? Ele preferiu, que é um ser de luz, Dave Chappelle, vocês têm que conhecer, quem não conhece. Ele falou, não, deixa eu ensinar essa mulher. Deixa eu, em vez de eu atirar pedras, que atirando pedra a gente não vai longe, deixa eu deixa eu ensiná-la, deixa eu tentar mudar a cabeça dela. E isso não é feito quando a gente cancela. Teve o caso da Carol Conká, que agiu de forma meio babaca lá no Big Brother, né? Acho que foi no ano passado. Aí teve esse cancelamento. É, várias pessoas acontece isso. E o Monark foi um caso mais recente aqui no próprio YouTube, se manifestou de forma bastante errada para mim, sobre um posicionamento lá né, de uma ideologia e tal. E a gente tem agora essa coisa de cancelar, de querer excluir o cara completamente. Mas talvez o que a pessoa precise, o que não parece que é o caso dele, mas precisa é de alguém que ensine, que fale, que mostre o outro caminho. E aí eu continuo aqui. Dado que a perseguição do indivíduo devido à divergência de pensamento não deve se tornar uma arma para que um grupo cerceie a liberdade de expressão, o que ocorre, por exemplo, com quem votou em um candidato ruim. Então, se o cara foi lá e votou naquele presidente, naquele governador, naquele prefeito, que não é o certo, não vamos pegar esse cara e colocar numa caixinha, colocar ele num grupo assim, tipo, é um idiota. Esse cara aqui, ele é burro, ele não sabe votar, ele só tem ideia horrível. Bota ele de lado lá e esquece esse cara, exclui. Isso vai contra os direitos humanos, isso vai contra a nossa Constituição. Nós temos que respeitar as pessoas, temos que permitir essa liberdade de pensamento, essa liberdade de expressão. E se ele estiver indo por um caminho que a maioria considera errado, vamos tentar trazê-lo para o caminho certo. A gente ficar tirando pedra não vai adiantar nada, porque ele só vai se revoltar ainda mais com o nosso lado. A gente acha que o candidato bom é o candidato Igor Sebin. Mas ele quer votar no João Sebin. Então vamos falar para ele que o Igor Sebin é o melhor caminho, vamos convencê-los, vamos mostrar fatos. Igor, mas você está sendo muito tópico, você está sendo. Porque tem gente que a gente mostra fatos e se. Tá, infelizmente tem. Mas tem gente que a gente vai conversar e vai falar, tá, eu não sabia disso. Eu desse fato eu não tinha conhecimento. Você vai lá e educa essa pessoa. Se de cada 10 a gente converter 5 tá bom. 50% de aproveitamento. Pelo quê? Pelo diálogo. Vamos conversar com as pessoas, vamos ouvi-las. Não vamos fazer as pessoas se sentirem mal por um pensamento. Vamos fazê-la refletir acerca daquele pensamento. E aí, quando ela mudar de lado, ela vai mudar porque ela está se sentindo bem, não porque ela está sendo oprimida. Essa é a minha humilde e singela opinião, e foi o que eu expus aqui em relação aos malefícios da cultura de cancelamento. Vamos fechar esse desenvolvimento. Logo, a transformação de um pensamento descolado dos fatos ou de más condutas somente pode ocorrer por meio do diálogo. Se a Carol Conká foi babaca, vamos ensiná-la, vamos falar para ela, Carol, você foi babaca por causa disso, disso e daquilo. E ela pode pegar e falar, tá, então
Pode ser que ela chegue e fale, ah, então eu não vou mais agir. Nossa, então quer dizer que quando eu falo isso, quando eu ajo dessa forma é prejudicial, pessoas se sentem ofendidas, vou parar de fazer isso. Pode ser que ela dê de ombro pra gente e continue agindo da mesma forma, como é o que eu estou percebendo em relação ao monarca. Mas pode ser que a pessoa mude. Pode ser que depois de, de ouvir opiniões contrárias, a pessoa reflita e mude. E aí eu acho que a cultura do cancelamento ela é ruim nessa parte. Quem já passou por isso deve saber. Vamos fechar o nossa redação em busca do mais 900. Até agora eu acho que eu estou no caminho, hein? Eu acho que mais 900 eu conseguiria com essa redação. Mas eu preciso de uma conclusão bonitona para garantir todos os pontos possíveis. Vamos lá. Retomada do tema. Depreende-se, portanto, que a cultura do cancelamento possui certa função pedagógica e social, porém necessita de limites. Olha a síntese que eu fiz aqui de tudo que eu falei. Possui certa função pedagógica e social? Possui. Lembra do caso lá do Me Too? Ela ensinou, ela movimentou socialmente e ela prendeu um crápula. Ela tem a sua função boa, porém necessita de limites. Aí foi o que eu falei agora. Se a pessoa não é uma criminosa, vamos conversar, vamos dialogar para tentar colocá-la de volta no caminho da luz. Tá bom, Igor. Você falou um monte de coisa aí. Vamos ver se você é o brabo mesmo. Resolve esse problema. E aí é o que eu falei ontem, é a hora de você deixar a imaginação fluir. Vamos imaginar que a gente vive num país em que as coisas podem dar certo, que as coisas podem ser resolvidas por meio das instituições, e eu vou lá e coloco assim. Dessa forma, cabe ao. Olha lá embaixo. O que é o preto? Ministério da Educação é o agente. Elemento um da minha intervenção, cheque. Instigar uma análise criteriosa por parte dos usuários de redes sociais. Ação de verdinho, cheque. Elemento 2. Através de campanhas nas próprias plataformas. Modo. Ah, você está falando que o Ministério da Educação tem que instigar essa análise criteriosa por parte dos usuários. Como? Campanhas nas próprias plataformas. Vai lá, usa os algoritmos para jogar esse conteúdo no nosso feed, lá na nossa timeline, e a gente ter acesso a isso. Para que isso vai ser feito, Igor? Com o fito de instruir quais são as condutas assertivas a serem tomadas em relação a desvios comportamentais ou divergências de opiniões. Aí eu vou detalhar a minha finalidade. Ponderação esta que ensinará à sociedade que todos são suscetíveis a erros, bem como à evolução individual. Cumprir todos os elementos. Essa última frase, como eu disse antes, disse na minha primeira redação completinha aqui, pode ser um detalhamento. Por exemplo, se eu não tivesse colocado ponderação essa que ensinará à sociedade que todos são suscetíveis a erros, se eu não tivesse colocado isso, essa última frase aqui serviria como detalhamento da minha finalidade. Aqui eu fui exagerado, eu coloquei antes e depois. Tanto essa minha frase aqui, que se inicia na ponderação, é um detalhamento da finalidade, como a última também. Então, qualquer uma das duas aqui serve. Eu poderia nem ter grifado aqui esse último como detalhamento, ter colocado só uma frase mesmo, que, como eu disse ontem, é aquela frase que eu gosto de fechar assim, o texto com chave de ouro. Eu gosto de falar para o corretor: ah, então você gosta de coesão, você quer meio, começo e fim? Então toma essa, corretor. Olha como eu sei fazer uma redação e olha como eu sei fechar uma redação bonitinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Segundo o escritor latino da Roma Antiga, Públio Círio, ficará sem punição o erro que se comete contra quem erra antes. Ficará sem punição o erro que se comete contra quem erra antes. Olha como eu concluí. Assim, equívocos não acarretarão uma desnecessária reação em cadeia e não serão punidos com outros erros. Gente, isso daqui não é obrigatório, tá? Vou deixar bem claro, não é obrigatório. Mas não dá para negar que isso daqui agrega muito valor no camarote, para quem entende aí o meme. Quando você pega a sua primeira citação, a sua primeira alusão literária, histórica, você pega aquele primeiro repertório sociocultural e você consegue fazer uma relação
na sua última frase, você concluir a sua redação citando, né, lembrando aquele começo do seu texto, isso é magnífico. Isso daí, a maioria das redações nota 1000, você vai perceber que a pessoa fecha, muitas vezes até citando, tipo, ele coloca lá, ele citou, sei lá, a série Round Six e aí ele vai finalizar. E como no mundo de Round Six, biriri bororó. Então, é isso, tente fazer isso. Se você conseguir fazer isso, eu te garanto que pontos serão adicionados na sua redação, porque é muito legal quando você conclui a sua redação de forma impecável, pegando o que você iniciou e finalizando aqui. Mostra para o corretor. Eu sei começar, eu sei desenvolver e eu sei concluir uma redação de forma maravilhosa. Dessa maneira, eu finalizo essa segunda redação, cultura do cancelamento nas redes sociais. Se cair essa redação, eu espero que ajude muito você. Eu espero que você consiga desempenhar uma ótima redação a partir dessa redação que eu trouxe aqui. Como eu disse, o intuito é esse, gente. Trazer redações aqui que podem cair no Enem, que podem estar lá no dia 13 de novembro, e você já vai um pouco mais preparado. Poxa, se cair cultura do cancelamento, eu lembro que o Igor falou lá do Me Too, que o Harvey Weinstein foi preso. Eu lembro que ele falou também que às vezes não é muito bom por causa do que aconteceu com a Carol Conká. Talvez era melhor ter falado com ela. E aí eu quero te deixar o mais preparado possível para a sua redação no dia 13. Se você gostou, dê o seu joinha. Ah, chegou aqui agora? Se inscreve, bota o sininho para funcionar, porque nos próximos 98 dias, esse é o segundo. Nos próximos 98 dias vai surgir uma redação nova. E aí você precisa estar antenado para você receber o aviso aí. Mas se você não gostou também, faça uma crítica construtiva. Diga por que que essa redação não tiraria mais 900. Ah, sei lá, Igor, eu acho que você fugiu do tema, eu acho que o seu repertório não foi bom, eu acho que a sua conclusão não foi boa, você perderia mais de 100 pontos por causa disso. O nosso foco é tirar mais 900. Nem sempre eu vou ser perfeito, porque eu não sou um super-herói da redação, então, não vou trazer 100 redações nota 1000, tenho essa humildade de reconhecer, mas acredito que todas as redações que eu trouxe aqui são dignas de mais 900. Se você acha o contrário, me coloca aí nos comentários por que que você não acha que essa redação tiraria mais 900, e aí vai ficar de aprendizado para mim também, porque como eu disse ontem, eu sou daqueles que ouço muito e eu não tenho problema nenhum em ser criticado. Se você gostou da redação, dá uma olhadinha nos links importantes na descrição, que eles podem te ajudar para além desse conteúdo gratuito aqui no YouTube. E como a Cecília Meirelles disse, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou tentando ocupar um pequeno espaço desse terreno aqui no YouTube, com a minha pequena vocação para a redação, colaborando na obra da educação de vocês, que eu quero vocês na universidade o ano que vem, e eu quero poder participar minimamente. Eu sei que o esforço de vocês é enorme, nem se compara a um videozinho feito aqui no YouTube, mas se eu puder ajudar aí 0,1%, eu já vou ficar bastante feliz. Um grande abraço a todos, espero que de verdade você tenha gostado, que essa redação possa te ajudar de alguma forma. Desejo ótimos estudos e espero de verdade que você volte aqui amanhã para acompanhar a nossa redação de número 3 do nosso projeto 100 em 100. Abração e até mais.